Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Conexão. Bom dia você que está no seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias aqui da nossa região serrana. Bom dia você também que está em casa, que está no seu ambiente de trabalho, ligadinho na Rádio FMZ, a rádio da família. E não posso esquecer, claro, dos nossos ouvintes da internet, da nossa rádio online. Sejam todos vocês bem-vindos a mais um programa Conexão. A reposição hormonal masculina é um tratamento baseado na reposição sintética de testosterona, que pode decair por diversos fatores, como obesidade, problemas de saúde, estresse psicológico, medicamentos ou como consequência natural do envelhecimento, também chamado de andropausa. Como resultado dessa queda nos níveis de testosterona, os homens costumam apresentar diminuição da libido, ganho de peso, insônia, disfunção erétil, calvície, irritabilidade, perda de massa muscular e óssea, dentre outros sintomas. Mas quais são as recomendações para a reposição hormonal masculina e como ela funciona? E para as mulheres, como a testosterona age no seu organismo e o que fazer em caso de deficiência desse hormônio? Para falar mais sobre esse assunto e responder a essa e outras perguntas, nós recebemos aqui hoje o Dr. Hugo Falquetto, que é médico, especializado em medicina e exercício físico e também profissional de educação física. Hugo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao programa Conexão, à Rádio FMZ. Bom dia. Agradeço ao convite aqui proporcionado pela Rádio FMZ para estar mais uma vez aqui falando de um tema bastante importante aí para todo mundo. Agradeço ao Edésio mais uma vez pelo convite e vamos hoje então falar um pouco de um tema polêmico ali, mas importante para todo mundo, tá? Que é a testosterona. Certo, Hugo, antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje o nosso assunto é testosterona, uso no homem e na mulher. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Dr. Hugo Falquetto, que é médico, especialista em medicina e exercício físico e também profissional de educação física. Hugo, para iniciarmos nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco o que é esse hormônio testosterona. Isso aí, bem interessante. A testosterona, ela é um hormônio produzida tanto no homem quanto na mulher, tá? O hormônio é uma molécula que é produzida pelo nosso corpo e vai atuar aí em diversos locais, proporcionando diversas reações fisiológicas e, consequentemente, tendo resultados distintos ali na saúde do homem e na mulher. A testosterona ela é produzida no homem principalmente no testículo, tá? E ela vai atuar ali proporcionando o ganho de massa muscular, ela é responsável pelas caracterizações masculinas, crescimento de pelos, barbas. No homem ela também é produzida na mulher pelos ovários e pela glândula adrenal em uma menor quantidade e também é responsável por uma série de funções na mulher. Lembrando que o homem ele produz ali cerca de 20 vezes mais testosterona que mulher, tá? Mas a mulher também produz e ela tem benefícios importantes com o hormônio. Então, assim, não é algo específico do homem, né? Porque a gente pensa assim, estudava, né, lá nas aulas de ciência. O homem produz a testosterona e a mulher o estrogênio. Na verdade, a mulher também produz a testosterona, né? Exatamente, a mulher ela produz também a testosterona, é um hormônio bastante importante para a mulher, tá? A mulher, quando ela tem reduções acentuadas da testosterona, ela começa a apresentar disfunções importantes na saúde dela. Hoje a gente sabe que a testosterona é um hormônio importante para a mulher, mas em uma menor quantidade. Mas essa menor quantidade, mesmo assim, ela é bastante interessante e importante para uma boa saúde. E Hugo, como que esse hormônio ele é avaliado, como ele é medido? Isso é uma pergunta bem importante.
A testosterona ela tem um declínio normal ao longo da idade. Todo mundo, tanto o homem quanto a mulher, eles vão reduzir a testosterona com o advento da idade. Porém, há uma redução que ela é anormal, que foge do padrão comum e, consequentemente, vai trazer algumas condições clínicas importantes que a gente vai falar logo mais quais são essas condições clínicas. Basicamente, a testosterona ela é avaliada por meio do exame de sangue, então a gente faz a coleta do exame de sangue na pessoa, preferencialmente em jejum pela manhã, tá? A gente tem que padronizar isso. Todos os hormônios eles têm variações cíclicas ao longo do dia, então às vezes, dado período do dia ele está maior, algum período do dia vai estar menor, então a gente padroniza a coleta da testosterona pela manhã e aí a gente vai avaliar o nível de testosterona. Aqui um adendo bastante importante que a gente vê muito no consultório, o excesso de avaliação de testosterona na mulher, tá? Hoje, 99,9% dos laboratórios no Brasil não apresentam um método muito válido para analisar a testosterona na mulher. E aí, frequentemente, a gente vê mulheres que chegam ao consultório com o exame de testosterona e questionam se a testosterona está normal, se ela está boa, se ela está alta, se ela está baixa. Mas a gente tem que lembrar que a testosterona, a dosagem de testosterona na mulher, normalmente não é muito recomendada na prática clínica. A avaliação de deficiência de testosterona na mulher parte de uma avaliação clínica, da gente ver os sintomas dessa deficiência na mulher e a partir disso a gente pode ter uma possibilidade sim de utilizar testosterona, mas não necessariamente a clínica da mulher, o que ela apresenta está associada com o que está sendo mostrado no exame de sangue. Então a mulher chega hoje, minha testosterona é X ou minha testosterona é 2X. Isso muitas vezes não quer dizer nada, porque a gente está se pautando em uma metodologia muito pouco específica e pouco sensível para detectar a testosterona nessa mulher. Já no homem é diferente, o homem apresenta 20 vezes mais, 10, 20 vezes mais testosterona que a mulher, e aí o método que é utilizado ele é um pouco mais viável, ele é um pouco mais fidedigno a mensurar a testosterona no homem. Então, de fato, a gente mensura a testosterona no homem, a gente consegue realmente ver se tem muita, se tem pouca testosterona, mas na mulher a gente já tem um pouco muito essa imprecisão. Então, se você é mulher que está vendo aí, ouvindo o programa, não se importe muito com o que você está vendo no seu exame de sangue de testosterona. Muitas vezes, na maioria das vezes, isso não quer dizer muita coisa. E isso é de uma forma geral, Hugo, né? Não quer dizer que determinado laboratório não está preparado para medir. Isso é uma deficiência de forma geral, né? Isso não é uma crítica aos laboratórios. Isso é a da metodologia aplicada por eles, tá? Os estudos hoje utilizam outro tipo de metodologia, outros métodos. Isso é a metodologia aplicada pelos laboratórios, tá? Não é uma crítica, mas é uma forma como se padronizou essa mensuração. E diante disso, Hugo, quais são os sintomas que essa redução de testosterona vai apresentar? Essa é uma pergunta chave, então, da gente entender quais são os malefícios e o que a deficiência de testosterona vai proporcionar à saúde tanto do homem quanto da mulher. Basicamente, o homem que ele apresenta redução de testosterona é um homem que ele está lá na média idade, normalmente 40, 60, até 70 anos, tá? E ele apresenta alguns sintomas bem importantes. Por exemplo, ele tem uma redução de libido, redução de função sexual, que é a principal queixa desses homens, tá? Então, eles têm o desejo sexual menos aflorado, tá? Eles têm redução de libido, consequentemente, ele procura menos a parceira sexual para realizar o ato sexual. Esse é o principal sintoma da baixa testosterona. Além disso, ele pode ter algumas alterações a níveis de função cognitiva, um declínio de memória, ele está perdendo um pouco a memória, ele tem um declínio de humor. Esse paciente ele apresenta um humor menos aflorado, é um cara às vezes que ele está muito triste, ou ele não chega a ter uma depressão, mas ele tem um estado depressivo crônico mais brando. Dentro da literatura a gente chama isso de distimia. O indivíduo ele tem ali um humor mais deprimido, ele fica menos feliz com as coisas da vida, e ele também apresenta alterações corporais importantes. Ele perde tônus muscular, ele
perde de uma forma excessiva a massa muscular dele. Então é um indivíduo que ele vai afinando o braço, ele vai afinando perna e consequentemente também ele vai ganhando o excesso de gordura corporal, principalmente gordura em região abdominal. Então você vê aquele indivíduo, pensa no retrato, um senhor de 50 anos, tá, que tem todas essas características de redução de memória, redução de libido, ele pode ter alguma impotência sexual também, e é um indivíduo que começou a criar aquela barriguinha, ele tem ali um excesso de gordura abdominal, ele perdeu tônus muscular. Esse é o retrato clássico de um cara que ele pode sim ter um declínio importante de testosterona e pode se beneficiar da reposição. Recentemente eu até fiz um post lá no meu Instagram que eu coloquei a imagem trazida por uma diretriz, que é a diretriz da Sociedade Italiana de Endocrinologia, que traz o retrato de um homem típico de deficiência de testosterona. E basicamente é esse homem, um homem de meia idade, 40, 60 anos, excesso de gordura corporal, pouca massa muscular. A face dele é um indivíduo que apresenta um humor deprimido, apresenta disfunção sexual. Às vezes o indivíduo ele começa a perder pelo corporal, então você vê braço, perna, ele está perdendo pelo corporal, ele está perdendo a barba, tá? Esse é o quadro típico de deficiência de testosterona no homem, tá? Quais que são os sintomas de deficiência de testosterona na mulher? Basicamente, dentro da clínica, a deficiência de testosterona na mulher ela é muito representada por disfunções sexuais. Então, basicamente, similar ao homem, a mulher também ela perde libido, ela perde o desejo sexual, tá? Consequentemente, ela vai perdendo o prazer de ter o ato sexual, aquilo vai perdendo importância a ela. Além disso, vai tendo algumas alterações em sistemas geniturinários. Geniturinários são sistemas da fisiologia vaginal dessa mulher. Ela pode apresentar uma perda de lubrificação vaginal, então ela realiza o ato sexual e a vagina dela está um pouco menos lubrificada. Isso gera algum desconforto, isso pode gerar dor, isso gera falta de prazer a essa mulher. É um dos principais sintomas. Além disso, pode também ter outros sintomas similares ao homem, como redução de memória, uma perda de um declínio cognitivo importante. E todas essas condições, elas podem se beneficiar sim do uso de testosterona. Lembrando o que eu falei anteriormente, essa mulher não necessariamente eu preciso dosar testosterona nela para ver que está baixa. Se ela tem essa clínica compatível, eu posso repor a testosterona independente de como que está o hormônio dela, porque a gente viu anteriormente que a avaliação hormonal na mulher ela é imprecisa. Já no homem eu preciso confirmar esses sintomas com o exame de sangue, vendo a baixa testosterona nesse homem. Certo, Hugo, agora nós vamos dar uma pausa no nosso programa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje o nosso assunto é testosterona, uso no homem e na mulher. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Dr. Hugo Falquetto, que é médico, especialista em medicina e exercício físico e também profissional de educação física. Hugo, então, no caso de diagnóstico de redução de testosterona, quais são as indicações de uso desse hormônio em homens e também nas mulheres? Isso, eu vou começando falando aqui das indicações para o homem, tá? Basicamente, o homem ele tem que apresentar esses sintomas, então, principalmente sintoma sexual. Hoje, o maior nível de evidência científica de repor testosterona no homem é para melhorar a função sexual. Então, a perda de função sexual apresenta impactos negativos no homem e ele tem uma testosterona reduzida. Se eu repor a testosterona, eu vou melhorar muito esses sintomas clínicos, tá? Essa é a principal indicação, melhora de função sexual. O que seria essa função sexual? Ele vai ter mais desejo sexual, ele vai ter maior libido e ele pode melhorar a função erétil peniana dele. Então ele vai ter o ato sexual aprimorado e isso traz benefícios clínicos, tá? Lembrar sempre que o indivíduo que ele tem um ato sexual prejudicado, ele tem pior qualidade de vida em relação ao indivíduo que tem um melhor ato sexual. Essa é a principal indicação. Eu tenho outras indicações hoje na literatura
no sentido de melhorar algumas condições de controle glicêmico desse indivíduo. Então eu tenho um indivíduo que ele tem um excesso de açúcar no sangue, ele tem diabetes, ou ele tem o que a gente chama de pré-diabetes, ele tem um risco de potencial de desenvolver diabetes. Esse é um indivíduo também que ele tem algum potencial benefício da reposição de testosterona, tá? Hoje a gente sabe que repor testosterona nesses indivíduos faz com que ele tenha um retardo em desenvolver a diabetes, tá? Então, novamente, o indivíduo ele tem toda a clínica, ele tem diabetes ou ele tem pré-diabetes. Se eu repor a testosterona nele, eu tenho benefícios clínicos importantes. Além disso, eu vou ter outros benefícios na saúde óssea desse indivíduo. Pensa um homem que ele já está começando a desenvolver algum quadro de osteoporose. Se eu reponho a testosterona, eu aumento, eu fortaleço o osso dele, que é o que a gente chama de densidade mineral óssea. Ele vai ter o osso mais fortificado, tá? Ele tem benefícios de composição corporal, de auxiliar ele a perder gordura, principalmente gordura abdominal. Então ele começa a perder gordura abdominal, que vai trazer uma série de benefícios também a ele. Então há inúmeros benefícios na reposição de testosterona, desde que esse indivíduo ele tenha indicação clínica e se confirme essa indicação clínica por um exame baixo de testosterona. Já na mulher, a indicação de testosterona ela é bem restrita. Dentro da literatura há um termo clínico que a gente chama de disfunção de hipoatividade sexual. O que isso quer dizer? São mulheres que apresentam declínios importantes da função sexual, como eu falei anteriormente: perda de libido, perda de prazer sexual, redução de lubrificação vaginal. Essas mulheres elas possuem indicação de repor testosterona. Quando eu reponho testosterona nessas mulheres, eu melhoro de uma forma muito significativa essa clínica. Então ela aumenta a libido, ela aumenta o prazer sexual, ela vai ter menos dor, ela vai ter uma melhor lubrificação vaginal e, consequentemente, ela melhora a qualidade de vida. Então é uma indicação para repor testosterona. Mas dentro da literatura, hoje a indicação de testosterona na mulher ela é bem mais restrita do que no homem, tá? E a gente vê muito no dia a dia um excesso de prescrição de testosterona em mulher que não apresentam critérios clínicos para repor testosterona, simplesmente porque o exame dela veio baixo. Então o indivíduo ele vai ao médico, isso é bem comum. A mulher vai ao médico, o médico viu, sua testosterona está baixa, eu vou repor para aumentar. Mas a gente falou anteriormente, o critério, a metodologia do exame aplicada não é válida para a mulher. Eu estou tendo um exame impreciso. Então eu não vou repor testosterona simplesmente para aumentar com base no exame de sangue. Eu não trato o exame de sangue, eu trato o paciente. Eu tenho que analisar o paciente, eu tenho que ver a clínica dele. O exame de sangue é algo à parte. A medicina, a análise clínica, ela é primordial dentro do campo da medicina. O exame de sangue ele é só um acessório da avaliação clínica do paciente. Eu não reponho testosterona simplesmente pelo fato dela estar baixa. Eu reponho testosterona se o paciente ele apresenta critério clínico da avaliação clínica que justifica o uso. E Hugo, na prática, como ocorre a reposição dessa testosterona? É por meio de gel, de injeções, de implantes? Há diferença entre esses métodos? Essa é uma pergunta bem interessante para a gente saber como que eu vou repor a testosterona. Então a gente viu aqui que a gente precisa fazer o exame de sangue no homem para confirmar, fazer a avaliação clínica na mulher para saber se ela precisa, avaliação clínica no homem também. Pronto, o indivíduo ele tem indicação, ele vai ter benefícios clínicos. Como que eu vou repor a testosterona? Basicamente existem duas formas no homem, tá, de repor a testosterona hoje aqui no Brasil. Por meio do gel, ele vai utilizar um gel transcutâneo, transdérmico, vem no sachê ou vem no potinho, no PET, ele aplica o gel na mão, passa na pele diariamente e esse gel tem testosterona que vai ser absorvido na pele, vai lá para a corrente sanguínea e consequentemente ele aumenta a testosterona. A outra forma de repor testosterona é por meio de injeções. Então esse indivíduo ele vai receber injeções, aí há uma série diferente de tipos de injeções que ele pode receber intramuscular, tá? Hoje a gente tem a Durateston,
que é talvez um dos hormônios de testosterona mais famoso aí, que é mais utilizado no dia a dia, que é uma injeção que ele pode aplicar a cada 2-3 semanas. E ele vai aplicar intramuscular. Essa injeção tem a testosterona em si, tem um éster de testosterona, que é o que a gente chama. Isso vai dentro da musculatura dele e vai sendo liberado aos poucos. É uma forma de repor, tá? A gente tem o deposteron, que é similar ao durateston. A gente tem também, pode aplicar a cada 3-4 semanas. E hoje é uma forma bem interessante, que é 1-decilato de testosterona. 1-decilato apresenta o nome comercial de Ormus, ou Nebido, ou Atesto, dependendo da marca, e são injeções na qual eu posso aplicar a cada 3 meses ou 12 semanas. Então as injeções elas são mais espaçadas, isso favorece a aderência ao paciente, ele não precisa ficar toda hora recebendo injeção, tá? Diferente das outras que eu apresentei anteriormente. E tende a manter um nível hormonal mais constante e trazer um benefício clínico maior ao paciente. Então hoje, preferencialmente na nossa rotina clínica, a gente usa o gel diariamente, ele vai aplicar, é bem simples, ou então há injeções a cada 12 ou 3 semanas, tá? Que fica mais viável, o custo-benefício acaba sendo melhor também ao paciente. Essas são as possibilidades de reposição no homem. Na mulher, primordialmente, a gente vai utilizar o gel de testosterona. É a única indicação. Os únicos estudos, ensaios clínicos feitos com mulher, publicado dentro da literatura, utilizaram o gel de testosterona. Então, primordialmente, a gente vai aplicar o gel na mulher. Da mesma forma, aplica o gel na pele, pode aplicar na virilha, no braço, na barriga, diversos locais, e ela vai aumentar o nível de testosterona. Hoje é muito comum a gente ver mulher utilizando injeções de testosterona. Na clínica nossa a gente vê muito isso, tá? Ela recebe prescrições ou por conta própria mesmo, ela compra ali em um mercado paralelo e acaba aplicando a injeção. A injeção ela não é recomendada para mulher. A gente não tem estudos que comprovam a segurança de testosterona injetável com mulher. O perfil bioquímico da droga é diferente, vai aumentar muito essa testosterona na mulher a ponto dela ter efeitos adversos significativos, tá? Então, mulher sempre vai utilizar preferencialmente o gel de testosterona. Sobre implantes, hoje os implantes aqui no Brasil não existe muita aprovação válida, existe pouca literatura em relação aos implantes, então basicamente a gente não vai preferir inicialmente o uso de implantes, tá? Sempre que vocês veem aí a implantação de hormônio, todo mundo está implantando alguma coisa, pesquise mais isso, tire alguma dúvida, busque orientação médica, veja se aquele implante ele realmente deve ser utilizado por você, tá? O implante ele tem uma série de problemas, o próprio nome diz, ele é um implante, eu vou implantar ele por baixo da pele e se esse indivíduo começa a apresentar efeito adverso, como que eu vou fazer? Ele está implantado ali, eu vou ter que tirar ele, eu vou ter que abrir, vou ter que tirar, então o gel pode ser um melhor custo-benefício. Eu aplico o gel diariamente, eu vejo como o indivíduo vai responder clinicamente. Se ele começa a apresentar efeitos adversos, eu simplesmente paro de usar o gel. O implante não, ele está ali implantado. Eu não sei como que ele está sendo liberado, aquele hormônio, quais são os efeitos daquilo. Então, mulher sempre prefira o gel, tá? É a única indicação hoje que a gente tem dentro da literatura. Certo, Hugo, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão, falando sobre o hormônio testosterona. É rapidinho, a gente volta já. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. O programa Conexão está de volta e a nossa conversa hoje é com o médico Hugo Falquetto sobre testosterona. Hugo, depois desses 2 blocos que você falou bem, né, sobre o hormônio testosterona, as suas indicações, a sua reposição, a pergunta é simples. A reposição com testosterona, ela é segura? Essa é a pergunta chave aí. Será que é seguro? Quando a gente fala, qualquer pessoa ouvir, eu estou usando hormônio, eu vou receber testosterona, eu estou utilizando... A primeira coisa que surge no pensamento popular é, não, isso aí vai fazer mal, isso é perigoso, será que realmente vale a pena utilizar? E essa resposta, ela de fato só foi respondida ano passado. A gente não tinha até então ensaios clínicos a longo prazo que mostrava a segurança dessa droga, e ano passado foi publicado o maior ensaio clínico sobre testosterona. Esse ensaio clínico ele chama TRAVERS,
na qual eles utilizaram a testosterona em mais de 4.000 homens, tá? E compararam se a testosterona de fato vai aumentar o risco desse indivíduo ter doenças cardiovasculares, ter problemas como infarto, AVC, ou o risco dele ter câncer de próstata a longo prazo, e eles viram que de fato isso não aumenta o risco. Então todo estudo sério, ele precisa ser avaliado por meio de um ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado nada mais é do que eu pegar um grupo de pacientes, igual no caso desse estudo, pega 5.000 homens, eu vou dividir metade para um lado, metade para o outro, metade de um grupo vai usar testosterona, no caso foi utilizado testosterona gel, e a metade do outro grupo vai utilizar o que eles chamam de placebo, vai utilizar um gel sem nada, fingindo ser uma testosterona. E aí a gente vai acompanhar esses indivíduos a longo prazo, vai ver qual grupo infartou mais, qual grupo infartou menos, qual teve mais problema de próstata, qual teve menos, e eles fizeram o acompanhamento por média de 3 a 5 anos e viram que de fato não aumenta o risco. E foi a primeira vez que a gente pode bater o martelo e afirmar: testosterona não vai aumentar o risco, mesmo o paciente que tem um risco cardiovascular aumentado. Então, se eu recebo um paciente, vamos supor um homem de 60 anos, que ele tem uma doença do coração, ele já é hipertenso, ele usa remédio para colesterol, ele é diabético, a gente pode pensar: nossa, esse cara tem um risco aumentado. Será que vale a pena ele utilizar a testosterona? Se ele tem indicação clínica, ele pode usar a testosterona sim, de forma segura. Ele não vai ter mais doença do coração, ele não vai ter mais problema de próstata se ele usar a testosterona. A gente hoje tem um nível forte de evidência para afirmar que a testosterona ela é segura se utilizada dentro de um parâmetro clínico seguro. Pra gente finalizar, Hugo, quais são os riscos do abuso de testosterona? Vem daquela velha máxima da frase: a diferença do remédio e o veneno é a dose. Então, se eu uso da dose certa, aquilo é remédio, aquilo traz benefícios. Se eu tenho uma dose excessiva do produto, eu vou trazer malefícios, tá? Quando eu falo, igual eu falei anteriormente, que o estudo mostrou segurança, quer dizer que foi feito dentro de um cenário clínico de reposição, de um acompanhamento clínico com doses adequadas. Hoje a literatura ela já está enxurrada de evidência mostrando que o abuso de esteroide anabolizante traz uma série de consequências de efeitos adversos deletérios. E dentro da nossa clínica, uma das coisas que a gente atende bastante é justamente isso: receber indivíduos que fizeram o uso indevido do hormônio e eles procuram a consulta clínica porque eles sabem que eles têm algum problema. Alguns exemplos de problemas que podem surgir com o uso abusivo de testosterona e de outros hormônios: problema de pressão arterial, o indivíduo ele se torna hipertenso, ele tem a pressão alta. A gente já pegou indivíduos que têm pressão alta, que fez o diagnóstico de hipertensão devido ao uso abusivo de testosterona. Então você mensura a pressão arterial dele, frequentemente essa pressão está maior que 14/9, 14/9, 15/10, e essa pressão não abaixa. Isso é um efeito adverso da testosterona que torna o indivíduo hipertenso. E aí o indivíduo ele vai sair do consultório sim com remédio para pressão. Isso já aconteceu, o indivíduo entrar no consultório usando anabolizante e sair com remédio para pressão. Outras alterações que podem surgir é uma hipertrofia do coração acentuada, que leva a uma insuficiência cardíaca, o coração daquele indivíduo torna fraco. A gente pensar, o hormônio ele faz com que a gente tenha ganho de massa muscular. Então eu uso o hormônio, eu vou malhar, eu aumento a massa muscular corporal, mas o coração também é um músculo e ele trabalha o tempo todo. Então o hormônio também está anabolizando o coração desse indivíduo, só que o coração dele não pode crescer. Tá? O coração gera uma hipertrofia, ele fica grande de uma forma acentuada e consequentemente traz implicações clínicas importantes como insuficiência cardíaca. A gente também dentro do consultório já recebeu paciente com insuficiência cardíaca de uso abusivo de esteroide anabolizante, e aí ele sai com uma série de um combo farmacológico para insuficiência cardíaca. Tá? O coração dele está batendo mais fraco, ele está tendo sintomas, ele fica com falta de ar, ele sente edema, tá? Ele vai sentir inchaço no corpo, inchaço na perna. Isso são sintomas de insuficiência cardíaca que podem surgir com o advento do uso de testosterona. Além disso, a gente tem outros efeitos mais sérios, como o AVC, que pode acontecer sim, tá?
o AVC isquêmico, o indivíduo ele forma trombo, ele forma coágulo, aquele coágulo sobe, vai lá para a cabeça, obstrui alguma artéria. Isso também é algo que pode acontecer e acontece sim, tá? A gente já viu casos disso em outros locais, dentro da literatura tem uma série de relatos de casos que mostram que de fato isso pode acontecer. Alterações a nível de fígado, de hepatotoxicidade, tá? Drogas, principalmente anabolizantes orais. Os anabolizantes orais têm um metabolismo de fígado muito ruim e, consequentemente, traz implicações importantes na saúde do fígado dessa pessoa, tá? E, além disso, pode favorecer, sim, um infarto. É muito comum você ver indivíduos que usaram anabolizante por longo prazo e apresentam algum infarto do coração. Esse indivíduo pode vir até a morrer devido a esse infarto, tá? O anabolizante usado em doses elevadas, ele favorece a progressão de formação de placa de gordura nas artérias. A gente tem evidências muito claras sobre isso. E, consequentemente, se eu estou formando placa nas artérias, eu vou favorecer um entupimento dessa artéria. Se essa artéria está no coração, esse indivíduo ele pode infartar, obstrui ali o fluxo sanguíneo, ele infarta, e se isso estiver na cabeça também, ele pode ter um AVC. Obstrui o fluxo sanguíneo, infarta, ele tem um AVC, quer dizer, ele tem um AVC isquêmico a nível de sistema nervoso central. Então são reações adversas sérias, tá? Não acredite nessa fala falaciosa de o hormônio não causa efeito adverso. Ele causa sim. Até dentro da clínica, do manejo clínico adequado, a gente vê efeitos adversos, mas a gente tem que fazer o gerenciamento desse efeito adverso. E o uso ilícito de altas doses hormonais, de associação de um monte de hormônio, traz efeitos adversos sim, tá? Muito frequentemente. Quem não tem efeito adverso é porque às vezes não está se consultando com o médico, não está fazendo a avaliação clínica adequada. É extremamente comum, é muito raro, é extremamente raro você avaliar dentro de um consultório um paciente que fez uso abusivo de testosterona ou de qualquer outro hormônio e ele não tenha nenhum efeito adverso, a saúde dele esteja tudo ok. É extremamente raro isso acontecer. Tá? Então não caia nessa conversa de que não causa efeito adverso, causa sim, porém o hormônio utilizado na dose adequada ele é tratamento. Como eu falei anteriormente, a diferença entre o remédio e o tratamento é a dose. Se você tem uma dose excessiva, você vai sofrer efeito adverso. Se você usa na dose correta, você vai ter maior benefício do que risco. Hugo, para quem tiver alguma dúvida ainda, né, sobre a questão do hormônio testosterona, ou que talvez está sentindo algum desses sintomas que você indicou, que você citou aqui, onde te procurar, onde que você está atendendo aqui em Venda Nova, como te achar? Então hoje eu atuo como médico em Venda Nova, faço consultas presenciais, eu atendo no edifício Perim, que fica acima do Banco do Brasil, tá? Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho pode acessar o Instagram, vocês vão ali no link da bio, vão ter todas as informações de contato. O Instagram é Dr. Hugo Falqueto, ali tem uma série de conteúdos que a gente vai compartilhando frequentemente, tanto de reposição hormonal quanto outros assuntos, emagrecimento, que é o foco nosso também. E aí vocês podem entrar lá no Instagram, Hugo Falqueto, Dr. Hugo Falqueto, conferir ali o nosso bio, entrar em contato com a gente, buscar ali como que você pode se consultar, se você realmente acha que pode ser viável, você quer passar por uma consulta clínica, saber se o uso hormonal pode ser benéfico para ti, se é seguro, se vai trazer benefícios clínicos, ou então se você também está usando o hormônio ali de uma forma autoprescrita e quer saber mais, quer saber como está a sua saúde, você pode entrar em contato, a gente vai sim te atender da melhor forma possível e fazer o melhor para a tua saúde. E você também tem atuado com condicionamento físico, né? Emagrecimento, ganho de massa muscular, né? Quem quiser ter esse acompanhamento, você está nessa área também. Isso, né? A gente faz. O grande diferencial da medicina do exercício é essa questão, a gente proporcionar a mudança de estilo de vida ao paciente. Muitas vezes, quando eu formei em medicina, a gente vê que o campo médico ele tem uma série de limitações de atuação com o paciente. A gente sabe que o paciente ele precisa, às vezes, ser mais do
que uma mesa de consultório, ele precisa funcionar de uma outra forma e ser visto de uma outra forma. Então, a nossa formação hoje dentro da área de educação física permite proporcionar essa orientação em termos de exercício físico, em termos de mudança de estilo de vida ao paciente, que talvez seja algum diferencial da nossa consulta. O paciente ele precisa ser avaliado clinicamente, mas ele também precisa ter como e saber melhorar a sua qualidade de vida, saber como que ele pode fazer o exercício físico, como que ele vai ter a prescrição, como que ele vai se orientar em relação a planejamento nutricional. Isso tudo faz parte de uma rotina clínica e uma rotina para tornar a saúde desse paciente melhor e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer ao nosso convidado, Dr. Hugo Falquetto, que mais uma vez vem aqui à Rádio FMZ falar de assuntos tão importantes sobre a nossa saúde. E claro, agradecer a você ouvinte que esteve aqui sintonizado conosco e já te convidar para o próximo programa Conexão no final de semana que vem. A gente se encontra lá, boa semana e até mais. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.